Boa noite. Meu nome é Pedro Simão, sou angolano. Eh, Congrego na Assembleia aqui em Luanda, propriamente no município de Cacoaco. E atendi hoje o convite do irmão Márcio e estou muito agradecido por isso, para pregar o Evangelho. Mas antes de começarmos, eu quero dar graças, quero orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso amado Pai, nós te damos graça por esse momento tão especial, por esse momento tão sublime que o Senhor nos concede, de podermos levar a muita gente essas boas novas. Que Cristo Jesus veio a este mundo para salvar pecadores. Por isso, Senhor, peço, no nome santo do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu possa abrir corações, que eu possa abrir aquele ouvido para que ouçam verdadeiramente que Cristo Jesus bate à porta. Pai amado, nós nos encomendamos a Ti e colocamos também nas Tuas mãos esse momento e que tudo seja feito segundo a Tua vontade. É isso que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, eu trago boas notícias. Pese embora que existem muito tipo de boas notícias, né? Há aquelas boas notícias que são urgentes e aquelas boas notícias que podem alegrar o coração, mas não tem urgência. Mas essa que eu trago hoje aqui é boa notícia sim, mas é de caráter urgente. É rápido, não é para ouvir e ficar assim como quem não ouviu, não. É uma notícia boa, mas é de caráter urgente. Imagina você ouvir, olha, o músico tal que você gosta está ali atrás, mas daqui a pouco ele vai embora. E aí o que você faz? Você fica lá, gostei de ouvir que ele está aí atrás da casa, mas pronto, fica assim um dia desse eu vejo. Não, eu creio que não. Você sairia a correr porque você ouviu que ele está aí atrás da casa, mas daqui a pouco vai. Então, a notícia é boa, mas é de caráter urgente. E essa que eu trago aqui, ela é boa notícia, mas é de caráter urgente. A boa notícia é a seguinte: eu vou ler aqui, eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, nessa minha Bíblia aqui do computador. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao 4. Aqui diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho da graça de Deus, em que Cristo morreu pelos nossos pecados. Num outro versículo, num outro livro, no caso, que é o livro de João 11, o Evangelho de João 11, aqui no do versículo 25 ao 26, diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E no final o Senhor faz uma pergunta: crês tu nisto? Essa é a pergunta que faço a você também. Você crê nisso? Porque se você crê, você recebe hoje mesmo o perdão de todos os teus pecados. Você recebe o perdão divino dos teus pecados. Você recebe a salvação eterna. Essa é a boa notícia. Talvez a parte menos boa é que ela é de caráter urgente. E talvez você quer relaxar um pouco mais, você quer sentir mais à vontade. Não, não é para você ficar relaxado. É uma notícia boa de que todos os teus pecados podem ser perdoados se você crer no Senhor Jesus. Só que você tem que crer enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. E há um mistério nisso, é que não se sabe, ninguém sabe quando é que essa boa notícia
Quando é que essa oportunidade vai sair do ar, vamos assim colocar, né? Quando é que vai terminar isso? Quando é que já não haverá mais oportunidade? Ninguém sabe. Então, essa pergunta aqui não é para você pensar muito. Crês tu nisto? O crer nessa boa nova aqui é de caráter urgente e deve ser feito enquanto ainda há tempo. E essa é a razão pelo qual esse canal se chama Enquanto Ainda Há Tempo. Talvez você já venha várias vezes aqui esse canal e você nunca prestou atenção no nome Enquanto Ainda Há Tempo. Por que se chama Enquanto Ainda Há Tempo? Tempo de quê? Tempo de crer no Senhor Jesus, enquanto ainda há tempo. Nós anunciamos a obra de Deus feita pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É uma obra como aquelas obras que são lançadas e que trazem uma etiqueta, obra de edição limitada. Obras valiosas, obras muito importantes, mas não vão ficar sendo produzidas o tempo inteiro, todo o tempo, todos os anos, todos os séculos. Não. Obra de edição limitada. E essa obra do Senhor Jesus, ela vem sendo promovida há pouco mais de 2000 anos. Só que vai chegar um tempo que essa promoção vai acabar. Vai chegar um tempo, ninguém mais vai chegar, já não haverá mais nenhum entregador das boas novas. Hoje você tem tem muitos irmãos entregando essa boa nova, mas depois o dono da seara, aquele que envia esses entregadores, vai pegar em todos eles e vai dizer: acabou, vocês não precisam entregar mais. E você que não recebeu, e você que não creu, e você que não aceitou, como fica? Como fica? Eu quero mostrar aqui algo muito importante. Talvez você esteja a perguntar: mas por que devo crer no Senhor Jesus? Você diz para crer em Cristo, mas por quê? O que é que há de especial nisso? É porque você corre perigo. Sim, você corre um perigo muito grande. Muito grande. Primeiro vou mostrar o porquê que você deve crer no Senhor Jesus Cristo. Vou mostrar aqui, através da leitura dos livros de Romano e Isaías. Aqui no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 20, nós vamos abrir aqui para vermos rapidamente o que diz. Nessa leitura que vamos fazer, cada versículo diz aquilo que o homem é, a forma como o homem nasceu. Não se tornou, mas ele nasceu assim. Você nasceu assim. Como está escrito, versículo 10. Não há um justo nenhum sequer. Não existe nenhum justo. Não existe nenhum que seja bom. Todos os homens são maus. Essa é uma das razões pelas quais você deve crer no Senhor Jesus Cristo. Para não ser condenado pelo fato de você ser mau. Por você ter nascido mau. Você não se tornou mau. Você é mau por natureza. Você nasceu assim. Você é mau. Não há ninguém que entenda. Versículo 11. Não há ninguém que busque a Deus. Você nasceu mau e não tem como você buscar Deus. Você nasceu mau e você não tem como entender a Deus. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. É isto que você é. É isto que todos os homens são. Versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Isto é categórico. Isso é direto. Isso vai logo na alma do homem. Isso é assim. Não há nenhum só. Não há o que comentar. Não há o que argumentar diante disso. Simplesmente não há bom nenhum sequer.
Porque se você pensava que era boa pessoa, enfim, não, você não é bom. Se você não sabia disso, você fica a saber hoje. Você não é bom. Este é o teu perfil. Este é o perfil do ser humano, de todos os homens. Não há bom nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. É só observar o que você fala. Ou pelo menos o que você fala dentro da sua consciência, dentro da tua mente. Versículo 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. É todo mundo. Todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos acrescentar alguma coisa nesse currículo aqui que já é grande. Vamos abrir Isaías 64, versículo 6. Porque como o homem tem o costume de questionar a Deus em tudo, é bom saber que o homem é mau por natureza. Isaías 64, versículo 6. Aqui fala de nós, os homens, de nós, os seres humanos. Mas todos nós somos como o imundo. É todos. É todos. Essa é a razão por que você deve crer no Senhor Jesus. É que todos nós somos assim. Mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Tudo aquilo que você acha, o que você se calhar faz de bom, e você diz que é bom, e alguns até podem aplaudir que é bom, Deus está a dizer o contrário aqui. Ele diz assim, e todas as nossas justiças, ou seja, todas as coisas boas que nós fazemos, são como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Nos arrebatam à torta direita. É isso que o homem é. Está aqui uma ficha completa daquilo que todo homem é. E isto deixa todas as pessoas condenáveis, condenadas. E antes que se lavre, ou seja, antes que se decrete a sentença, antes que se execute a sentença, o que é que Deus fez? No meio de tudo isso, apesar do homem ter todo esse currículo feio, infelizmente, Deus, na sua misericórdia, ele enviou seu filho. Veja só aqui no no livro de Romanos 5, vamos ler para observarmos como Deus nos ama. Romanos 5, aqui no versículo 8, é que apesar de tudo aquilo que nós lemos, de tudo aquilo que é o caráter, ou seja, o perfil do homem, o perfil de todo homem debaixo do céu, na face da terra, apesar de tudo isso, aqui diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nesse estado que nós nos encontramos, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, pecadores. Se você se considera pecador, então é por você que Cristo morreu na cruz.
E você hoje tem a chance, a oportunidade de depositar nele todos os teus pecados. Todos os teus pecados. E ser livre de toda acusação. Ser livre de toda a condenação. O interessante em tudo isso é que o homem continua a questionar, mas por que devo crer no Senhor Jesus? Por que devo crer no Senhor Jesus? Sim, você deve crer no Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode tirar você, ou seja, Ele é o único que pode riscar esse perfil que você tem, que é o perfil que está no sangue. Isso é seu, você nasceu assim. Ele é o único que pode apagar esse perfil todo que você tem. É o único. Aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, nós encontramos algo muito especial. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15, diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo disse isso. Ele se considerava o principal dos pecadores. Você se considera pecador? Se sim, então tem aqui uma boa notícia para você. Diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Você crê nisso? Você tem que crer nisso enquanto ainda há tempo, porque poderá não haver mais tempo. A Bíblia fala do enquanto ainda há tempo. E nós lemos isso no livro de 2 Coríntios 6, capítulo 2, e tem um acréscimo aqui em Hebreus 4, 6 ao 7, e nós vamos ler também. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 6 ao 7, diz assim: visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Versículo 7. Determina outra vez um certo dia. Hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nunca é considerado o dia da manhã. Não, nunca. Nunca. É sempre o dia de hoje. É sempre o agora. Eis aqui agora, como diz em 2 Coríntios 6:2. Eis aqui agora. Eis aqui o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Não é amanhã. Vai chegar o momento que essa obra de Cristo, essa obra que expia pecados dos que creem, vai deixar de ser promovida. Há muitos promotores. Deus tem enviado muitos promotores. Da mesma forma que você entra num supermercado e você encontra o produto X ou Y sendo promovido, e tem sempre a etiqueta ali, promoção limitada ao estoque existente. Limitado ao estoque existente porque não são produtos que vão ficar ali a vida inteira, o tempo todo. Não, não. Há um tempo limitado, há uma quantidade limitada. O amor do Senhor é grande para alcançar a todos. A obra é perfeita para poder salvar a todos. Mas infelizmente há aqueles que não creem, há aqueles que não obedecem o evangelho da graça de Deus, há aqueles que não querem saber desse evangelho. E a estes nada mais poderá ser feito. Essa obra vem sendo promovida por pouco mais de 2000 anos. Mas vai chegar o momento que essa promoção vai acabar. A verdade é que
todos aqueles que é apresentado essa obra, todos aqueles que ouvem falar, que recebem, digamos assim, essa mensagem, a todos aqueles, vamos colocar assim, que lhes é vendida, ou que lhes é vendido esse produto, essa obra, podem comprar. Você pode comprar essa verdade do Evangelho através da fé. Através da fé. E vai chegar um momento que, se você continuar a adiar hoje, adiar amanhã e continuar a adiar, vai chegar um momento que não mais estará disponível. É como quando você entra no supermercado e diz assim: mas ontem mesmo eu estava aqui e vi que estava em promoção, mas não tem mais. Não, já não tem mais. Eram produtos de edição limitada, então não tem mais, acabou. Enquanto ainda há tempo, você pode comprar essa verdade. Essa verdade do Evangelho da Graça de Deus, em que Cristo morreu na cruz para salvar pecadores. Você crê nisso? Vamos ler aqui algo importante que nos mostra que todos podem comprar. Por que eu estou a falar de comprar? A Bíblia fala de comprar sem dinheiro, né? Aqui em Romanos capítulo 6, nós vemos algo que expressa o amor de Deus. Capítulo 6, versículo 23. No versículo 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, né? O homem vive pecando. Todo ser humano vive pecando. E o salário do pecado é a morte. Mas agora, mais em diante diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você pode comprar através da fé. Ninguém ouve esse evangelho e diga assim, ou essa verdade, diga assim: eu não tenho como crer, eu não tenho como comprar, eu não tenho condições. Não, é gratuito. É de graça. É de graça. Podemos perguntar: mas quem não gosta coisas de graça? Quem não gosta de receber coisas de graça? Talvez diríamos ninguém, né? Não, mas não. Existem sim pessoas que não gostam coisas de graça. Espero que você não seja essa pessoa que, mesmo sendo dado de graça, porque diz aqui: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Existem pessoas que não querem receber. Então, infelizmente, há aqueles que não gostam nada de graça. A questão é que, se você não crê hoje, se você não receber isso de graça, essa vida eterna que Deus dá através do seu Filho Jesus Cristo, o que resta é isto aqui. Eu anotei aqui nesse bloco de notas. Vamos ver o que resta aqui. Vamos abrir João 8, 24. Evangelho de João, capítulo 8. E no versículo 24 nós lemos: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, no caso Jesus, que eu sou, morrereis em vossos pecados. Tá aí. Se você não receber de graça agora, hoje, então a única coisa que vai restar é isso. Se não crer, morrereis nos vossos próprios pecados. Você não terá quem depositar os teus pecados. Então, te será cobrado a ti mesmo. Você vai pagar. Você vai pagar. E o pagamento é o quê? O pagamento é a perdição eterna. O pagamento é o juízo eterno de Deus. É o sofrimento eterno. Sofrer para todo sempre.
sofrer para todo sempre. Se não crerdes que eu sou, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Todos os homens hoje têm essa oportunidade de crer em Cristo Jesus. Todos os homens têm essa oportunidade. Aqueles a quem o Senhor envia os seus entregadores das boas novas, essas pessoas ouvem a pregação, recebem essa boa nova, uns creem e outros não. Outros vivem adiando, pensando que já ouvi outro dia, ouvi hoje, acho que vou ouvir outra vez, então dentro de mais 2 anos, 3 anos, 5 anos, olha como o louco fala, pensando que tem toda a garantia de que daqui a 1 ou 2 anos ele ainda estará em vida. Não há nenhuma garantia que você vai dormir hoje e acordar amanhã. Não, você não precisa estar doente. Não precisa estar doente. Não precisa estar doente. Simplesmente não existe nenhuma garantia que você vai acordar amanhã. Não existe. Não existe. E nem todos, ainda assim, nem todos têm obedecido ao Evangelho. Obedecer ao Evangelho aqui estou a querer dizer receber, crer no Senhor Jesus Cristo. E nem todos creem. E tu, crês? Crês tu nisto? Crês tu no Filho de Deus? Ou prefere deixar assim para muito mais tempo? Se não crês que Cristo é, morrereis nos vossos próprios pecados. Eu vou dar o exemplo aqui de um Estado que prepara um decreto e no decreto diz que todos os cães, todos os cachorros devem morrer, devem ser mortos. E marca o dia que vai matar todos os cachorros. E como as pessoas, por causa da democracia e tudo mais, já se sabe, né? Vai se levantar um grande grito, muitos porquês do governo decidir matar todos os cachorros. E aí vai surgir palavras do tipo, mas o que o meu cachorro fez? O meu cachorro não come na casa de ninguém, o meu cachorro nunca mordeu ninguém, o meu cachorro não faz barulho, o meu cachorro não sai à rua sem companhia, enfim. Muitas razões vai se levantar, muitos queixumes vão ser feitos, mas está decidido que os cães devem morrer. E no meio dessas perguntas, o Estado apenas responde: vamos matar os cães porque são cães, não é porque ladraram, não é porque morderam alguém, não é porque comeram, não precisa comer, não precisa ladrar, não precisa fazer nada. Vai ser morto, todos os cães vão ser mortos porque são cães. Pronto. Por serem cães, por serem cachorros, vão ser mortos. O que você vai perguntar mais? Você não tem aonde se virar. Não tem onde se virar. É cachorro e deve ser morto. Está determinado assim e pronto. O ser humano, quando nasce, digamos, com essa sentença na mão. Eu sou mau e devo ser morto e pronto. O ser humano nasce assim. Nasce condenado. Nasce com um passaporte direto para a perdição eterna. Só esperando alguns dias para se lavrar, ou melhor, para se executar essa sentença. Mas todos os homens nascem assim. Não é porque você pecou um dia ou porque você começou a pecar. Não é isso. É que você nasceu assim. Eu nasci assim. Todos os seres humanos nasceram assim. É por nascerem assim que merecem a sentença da perdição eterna. Todos os homens que não creem serão lançados no lago do fogo.
Não, não é brincadeira. Não é. Não é. Por que da urgência de você crer? Eu tenho uma lista aqui muito interessante que vai nos mostrar um pouco aqui que você não deve adiar crer no Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui o episódio do jovem cego do livro de João, né, capítulo 9, versículo 35 ou 38. Eu vou ler rápido aqui, só para pegar a ideia. João 9, versículo 35. Diz assim, do 35 ao 38, diz assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Versículo 36. E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Versículo 37. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. O que eu quero mostrar aqui é que, conforme relata aqui esses versículos, não dá margem de ideias de que aqui tenha passado dias, de que tenha passado meses, anos. Não, foi na hora. Foi na hora. Crês tu no Filho de Deus? Mas quem é ele? Onde está esse Filho de Deus? Não, você está agora a olhar para ele. Como diz aqui, tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. É urgente, é na hora. Enquanto há tempo, creia no Senhor Jesus. Não deixe para amanhã, porque amanhã poderá ser tarde demais. O amanhã poderá não vir. O amanhã pertence a Deus. Não há nenhuma garantia que você terá amanhã. Não existe isso. Vamos ver mais o próximo caso. Aqui vamos falar, vamos abrir Lucas 23, de 40 a 43. Lucas 23, perdão. Lucas capítulo 23, versículo 40 ao 43. Aqui diz: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Este ladrão que estava ao lado do Senhor Jesus, pregado numa outra cruz ao lado do Senhor Jesus, reconhecia que estava a ser punido por aquilo que ele fez, que ele havia feito. E é assim que todos os homens que não creem também serão punidos, por justa razão, porque Deus é justo ao enviar qualquer um que seja para a perdição eterna, ou seja, executar a sentença de mandar alguém para a perdição eterna. Ele estará sendo justo por causa da pessoa não ter crido em Cristo Jesus, nessa obra que expia os pecados de todos aqueles que creem. No versículo 40, bem, repetindo aqui o versículo 41, diz: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Ele falando aqui de Cristo, que Cristo estava ali a sofrer, mas sem ter feito nada, sem pecar, sem
sem pecado, sem erro, sem falha nenhuma, e estava ali a sofrer. Na verdade, estava a morrer ali pelos pecadores, por todos aqueles que crescem nele. E no versículo 42, o Senhor Jesus diz, ou melhor, o ladrão disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é um assunto de caráter urgente. O Senhor Jesus podia ter dito, não, estamos num momento assim complicado, não, esquece isso. Não, era na hora, olha, hoje mesmo, não precisava outro dia, era aquele dia mesmo. Era naquele dia. Esse ladrão foi salvo no dia que ele falou com o Senhor Jesus. Que ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Está aqui, lembra-te de mim, no versículo 42, lembra-te de mim quando entras no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, ou seja, não há dúvida, em verdade te digo, categoricamente eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós estamos aqui a ver uma lista de episódios de pessoas que creram no mesmo dia que eles tiveram contato com o Senhor Jesus ou que lhes foi anunciado a Cristo. Hoje, esse mesmo Jesus anunciado a tantos outros, há mais de 2000 anos atrás, está sendo anunciado a você. E aí? Você vai entrar para a lista daqueles que creram no mesmo dia em que Cristo lhes foi anunciado, ou você vai entrar na lista daqueles que, mesmo tendo ouvido, mesmo tendo sido anunciado a Cristo, entenderam deixar aquilo para depois, entenderam virar as costas tanto para o entregador das boas novas como para o próprio Senhor Jesus. Vamos dar sequência para Atos capítulo 2. Aqui temos um outro episódio de pessoas que creram no mesmo dia que lhes foi anunciado a Cristo. Atos capítulo 2, nos versículos 37, do 37 ao 41, nós lemos. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens irmãos? Que faremos? Essa é uma pergunta que você devia fazer no final desse vídeo. Ok, você falou tudo isso, agora o que eu faço? Sim, foi o que essas pessoas aqui fizeram. Eles perguntaram a Pedro, que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Versículo 40, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, não no outro dia, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Essas 3.000 almas, ou essas quase 3.000 almas, elas não deixaram para depois. Eles creram naquele mesmo dia. Você vai deixar para outro dia? Enquanto ainda há tempo, creia no Senhor Jesus para perdão dos teus pecados. E você sabe que você tem pecados. Ninguém pode levantar o dedo e dizer, eu não tenho pecado. Não, ninguém pode. Simplesmente ninguém pode.
Simplesmente ninguém pode levantar o dedo no ar e dizer eu não tenho pecados. Ninguém pode. Não deixe para amanhã. Aqui diz assim, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então essas pessoas creram naquele mesmo dia. Vamos continuar. Temos aqui, vamos para o quarto episódio, também no livro de Atos, nesse livro que nós estamos. Vamos apenas para o capítulo 8, versículo 35. Versículo 35. Nós temos aqui o episódio do eunuco, o etíope, né? O africano etíope. Aqui diz, versículo 35, então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Este mesmo Jesus anunciado ao eunuco está sendo hoje anunciado a você. O mesmo Jesus, o mesmo Filho de Deus. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? O que impede? Qual é o impedimento para que você seja batizado? Pois quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Na sequência, Filipe responde e disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você só precisa crer. Da mesma forma como o etíope aqui creu. Ele creu e diz aqui, confessou isso com seus lábios. E disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesárea. Há aqui um dado muito importante. Aqui no versículo 39 diz assim, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. Hoje pode ser o último dia que você vê um entregador das boas novas. Hoje pode ser o último dia. Não há nenhuma garantia que você vai ver outro entregador das boas novas amanhã. Não há essa garantia. Simplesmente não existe. Você não tem como provar isso. Não tem como provar que amanhã você terá de novo um outro entregador das boas novas. Não. Aqui diz que não o viu mais, mas era bom para ele. Não precisava mais ver esse entregador das boas novas, no caso Filipe. Não precisava mais. Mas a ênfase ainda recai em que ele, o eunuco, creu naquele mesmo dia que Filipe anunciou Jesus para ele. Não, o eunuco não disse, não, tudo bem, eu ouvi, eu vou continuar com a minha viagem, e quando chegar em casa vou pensar bem, vou analisar no que você me disse. Não. Naquele mesmo dia ele mandou parar o carro, desceu nas águas, foi batizado. Você não pode adiar. Você não deve adiar. Não deve adiar. Eu acredito que é da vontade do Senhor que você creia hoje, não amanhã. Simplesmente porque na Bíblia nós não encontramos
o crer amanhã. O amanhã não existe. O amanhã pertence a Deus. Você não tem nenhuma certeza que haverá um outro amanhã para você. Não tem, não existe. Então, eu posso concluir que é da vontade de Deus, que é da vontade do próprio Senhor que você creia hoje. Eu não tenho aonde tirar algum dado para dizer que você pode deixar isso para amanhã ou para depois de amanhã. Eu não sei onde encontrar isso. Tudo que eu estou aqui a ler nessa lista, e agora vamos para, depois que lemos o caso do, do etíope, nós vamos para o apóstolo Paulo. Sim, nós vamos ver o caso do apóstolo Paulo, como ele creu. Nós vamos ler em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Nós lemos aqui a partir do versículo 5. Versículo 5. Versículo 5 diz assim: E ele disse: Quem és, Senhor? Acho melhor ler aqui no versículo 4, porque foi aqui que ele ouve a voz do Senhor. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6 diz: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Eu acredito que Paulo se converteu aqui, porque mais em frente nós vamos pular aqui para o versículo 17, onde o Senhor lhe manda Ananias falar com ele, falar no caso com Paulo. Aqui diz: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Foi questão de um dia para o outro, ou seja, quando Paulo caiu, aqui no versículo 5 e 6, ele já estava, digamos assim, derretido. Paulo já não se via, digamos assim, longe ou separado do Senhor. Já não. No versículo 17, foi só uma confirmação que o Senhor já havia preparado tanto Ananias como o próprio Paulo. E nós vemos aqui que no final desse mesmo versículo 17 diz assim: me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Pronto. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Não tem como adiar. Não foi adiado. Paulo não disse: tudo bem, agora deixa eu continuar a fazer o que eu fazia antes. Já não tinha mais. Porque de seguida, não demorou muito, ele começa a pregar a Cristo. Aqui no versículo 19 e 20 diz: E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Versículo 20: E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus.
tudo em Paulo havia mudado aqui. Tudo em Paulo havia mudado aqui. Passou de perseguidor, né, a perseguido, porque ele agora remava contra a maré. O que eu quero mostrar aqui é que não precisou adiar, não precisou outro dia. Quando o Senhor lhe apareceu no caminho de Damasco, Paulo caiu em terra. Paulo caiu em terra e reconheceu que era o Senhor. Você reconhece esse Senhor? Você reconhece hoje a Cristo? Vamos para o penúltimo episódio, depois de falarmos de Paulo. Vamos para Atos 16. Temos um episódio aqui muito interessante, muito interessante. Atos capítulo 16. Vamos ler do versículo 30 ao 34. De 30 ao 34. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Se esta é a tua pergunta agora, o que eu faço para me salvar? A resposta que esse carcereiro aqui, esse soldado romano recebeu, ou a pergunta que ele fez e a resposta que ele recebeu é a mesma que você recebe hoje, agora. E eles disseram: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Versículo 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Veja que era noite, mas esse carcereiro não deixou passar, naquela mesma hora da noite. Naquela mesma hora da noite, ele bem podia dizer: olha, o momento aqui está tão tenso, as cadeias se abriram, enfim, eu ia me suicidar, então vamos deixar isso para depois, vamos descansar. Não. Aqui, esse versículo é categórico. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, e logo foi batizado. Você não pode adiar. Não precisa adiar. Você não deve adiar. Você não sabe do dia da manhã. Não existe o amanhã. Nem para mim, nem para você. Não existe. Graças a Deus eu criei no Senhor Jesus Cristo. E sou salvo. E você também pode ser salvo. Mas você não deve adiar. Você não pode adiar. Tudo que nós lemos até aqui sobre esses episódios quis mostrar, e estou a tentar mostrar, que esses homens ouviram falar de Cristo e creram naquele mesmo dia. Creia você hoje, enquanto ainda há tempo. Talvez te restam alguns minutos, tanto para morrer, porque qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento, como a vinda do Senhor te surpreender. É o que nós aguardamos, é o que nós esperamos, que o Senhor Jesus venha a qualquer momento. Então você não tem um tempo a posterior, o tempo é hoje e agora. Veja aqui, vou repetir essa leitura. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite. Foi no mesmo dia que aconteceu isso. Naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado. Porque ele já havia crido aqui no versículo 30, do versículo 30, quando ele faz a pergunta, no versículo 31, o apóstolo Paulo responde para ele, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa.
E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo a seguir foi batizado, ele e todos os seus. Vamos para outro episódio que fala de... Bem, depois do tanto que foi dito aqui, eu não posso deixar de fazer essa última pergunta. Você crê? Porque foi a mesma pergunta que o Senhor Jesus fez. Crês tu nisto? Porque é o seguinte, se você não crê, talvez você não sabia, há uma notícia aqui que não é boa. Eu não vim para trazer péssimas notícias, mas eu tenho que te dizer isso. Se você não crer, você vai morrer nos teus próprios pecados. É você mesmo que vai pagar isso. Aqui o Senhor Jesus, em João 8, 24, diz isso, né? João 8, 24, deixa eu ler. João 8, versículo 24, diz assim: Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ou seja, Cristo veio para morrer pelos teus pecados. Mas você tem que crer. E se você não crer, morrerás nos teus próprios pecados. Toda vez que você ouve ou recebe o entregador das boas novas, você ouve a palavra, você ouve, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E você não crê, você não valoriza, não considera isso. Toda vez que isso acontece, você sai dessa conversa mais culpado do que quando começou. Sim. Você sai mais culpado do que quando você não havia ouvido ainda isso, quando você não havia escutado ainda o Evangelho. Antes de escutar o Evangelho é uma coisa. Depois que você escutou o Evangelho da graça de Deus, que Jesus Cristo veio para salvar pecadores, e você não se reconhece pecador e você não crê, então você sai dali mais culpado do que quando você não havia escutado ainda o Evangelho. Então, vamos dar graças a Deus. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos de todo o nosso coração. E cremos que essa tua palavra, como uma semente, tenha sido lançada em corações em forma de terras aráveis, que cremos que vai brotar, vai trazer o resultado pela qual ela foi lançada. Senhor, encomendamos nas tuas mãos a vida de todos os ouvintes, de todos aqueles que ouviram a boa nova. Que o Senhor possa frutificar, que o Senhor possa fazer frutificar. Coloco nas tuas mãos, ó Pai, esse momento. Coloco nas tuas mãos, ó Senhor Jesus, a vida de todos aqueles que ouviram a pregação do Evangelho. Para a tua honra e tua glória, Senhor. E que o teu nome seja glorificado hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.